Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo e neste vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um texto bem conhecido que está no livro de João, no capítulo 6, no versículo 51, que diz: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Este texto é Jesus falando de uma forma figurada de que ele era o pão da vida, de que ele era, que ele é essencial para a nossa vida espiritual, que ele é essencial para que a gente tenha uma vida espiritual sadia, saudável, quando nós o reconhecemos como o pão da vida, quando nós fazemos parte do corpo dele, que ele deu ali em nosso favor na cruz do Calvário. E para a gente ter acesso a esse pão vivo, a gente precisa primeiro crer que Jesus é o pão vivo, a gente precisa ser batizado, a gente precisa participar da ceia que simboliza o corpo de Cristo, para que a gente tenha vida, para que a gente tenha a vida eterna. Então, quando Jesus falava dessa necessidade dele, porque o alimento, ele é algo essencial para a nossa sobrevivência, ele é algo essencial para que possamos ser saudáveis, para que possamos ter energia. Não existe físico nenhum que sobreviva sem o pão, sem o alimento. Também espiritualmente não existe uma área da nossa vida, que é a área espiritual, que ela seja saudável, que ela seja forte, se ela não comer, se ela não sobreviver se alimentando deste pão vivo que é Jesus. E eu quero contar para vocês uma experiência que eu tive uns dias atrás em relação a este texto ter vindo ao meu coração como um incômodo. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma dificuldade de me alimentar depois de um certo horário. Não é que eu faça regime, não é nada que eu coloquei isso como regra para mim. É algo que desde a minha infância, desde que eu era bebê, a minha mãe falava que a minha última mamadeira era às 10 horas. Eu mamava essa mamadeira dormindo e não acordava durante a noite, desde bem bebezinha, desde bem novinha. E só acordava pela manhã para me alimentar novamente. E eu carrego isso, eu não sei por que é assim. Às vezes eu até tenho fome, se eu comer mais cedo, eu até tenho fome à noite, mas eu não consigo comer nada. Eu tô com aquela fomezinha ali leve, eu durmo e consigo dormir e só vou me alimentar no outro dia. E aconteceu um dia desse, eu janto bem cedo por causa do meu trabalho, eu janto por volta das 18 horas e eu não como mais nada. E aconteceu que um dia desse eu comecei a sentir uma dor, que de vez em quando me vem essa dor, eu não sei se é preocupação, tensão nervosa, o meu olho, um olho só, ele dói bastante, ele chega a pulsar. E às vezes passa, às vezes eu tenho que tomar alguma medicação, um relaxante muscular para que resolva isso. E esse dia específico que eu vou mencionar aqui, eu comecei a sentir essa dor, eu fui resistindo para não tomar medicação, fui resistindo e chegou um ponto que eu comecei até a sentir um mal-estar. Eu tomei um relaxante muscular, só que eu esqueci que o meu estômago já estava vazio, que tinha bem tempo que havia feito a última refeição. E na correria ali do trabalho, a dor passou e chegou a hora de eu descansar, eu fui deitar e eu senti aquela fomezinha que eu às vezes sinto, mas não me incomoda e eu durmo. Só que ela estava um pouquinho mais, era uma dorzinha mesmo no estômago, nem era assim fome, uma dor no estômago. E eu dormi. E eu acordei, aquela dor me incomodou, eu cansada, com sono, eu acordei. E eu consegui dormir novamente. E eu acordei depois, a dor já estava mais grave e aí eu não conseguia dormir.
Eu falei, não, eu vou ter que levantar agora. Aí eu lembrei que eu havia tomado um relaxante muscular e associei essa dor, provavelmente porque meu estômago estava vazio e eu tomei essa medicação. Eu levantei e comi uma banana. E quando eu estava comendo essa banana, o Espírito Santo falou no meu coração, eu sou o pão vivo. E aí eu comecei a pensar que quando a gente não se alimenta de Cristo, quando a gente não se relaciona com Ele, quando a gente não alimenta da palavra dEle, quando a gente não conhece Ele, quando a gente não se envolve com Ele, a gente não consegue sobreviver. A gente vai ter uma dor aqui, uma dor ali, e pode causar em nós uma doença. E a gente pode vir a morrer espiritualmente. Se eu não como essa fruta, poderia continuar essa dor no estômago e outras vezes que isso fosse acontecendo comigo, poderia até gerar uma ferida no meu estômago, de tomar uma medicação com o estômago vazio e acontecer de eu ficar doente por falta do alimento. É algo que não é um alimento que vai fazer com que eu morra de fome, mas que aos poucos pode me gerando um mal, aos poucos pode gerando em mim uma doença pela falta do alimento. E aí o Espírito Santo falava comigo, assim aos poucos que você vai deixando de se relacionar, aos poucos que você vai deixando de ter comunhão, aos poucos que você vai deixando de congregar, aos poucos que você vai deixando de participar da ceia, que é o corpo de Cristo, que simboliza o corpo de Cristo, vai gerando doenças espirituais e vai levando à morte espiritual. Vai causando uma frieza, a falta de relacionamento com o Senhor, a falta de alimentar do Senhor, ela aos poucos ela vai nos esfriando, ela vai nos matando. E quão essencial, quando Jesus falou sobre ele ser o pão, é algo essencial, é algo primordial na nossa vida. Ninguém consegue se manter de pé, ninguém consegue se manter saudável se não alimentar, se não buscar na fonte, se não buscar ter uma alimentação. Ninguém vai conseguir manter de pé espiritualmente se não buscar se alimentar de Cristo, buscar a conhecer de Cristo, buscar a relacionar com o Senhor. E mais uma vez eu quero ler o texto, Jesus falando, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele desceu em forma de homem. Ele desceu, isso aqui, dele falar ser o pão, ser o alimento, ele está falando no sentido figurado, que depois é símbolo, a ceia, o pão e o vinho é símbolo do corpo de Cristo e do sangue de Cristo que foi derramado por nós. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre, vida eterna com Ele, vida eterna na glória com o Senhor. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E este texto, ele simboliza realmente fazer parte do corpo de Cristo, se alimentar de Cristo, para que a gente seja forte espiritualmente, para que a gente tenha uma vida em Cristo, uma vida eterna. E eu espero que este texto ele possa trazer clareza aos corações de quem estiver assistindo, que ele possa animar você a se alimentar desse pão vivo que desceu do céu, deste pão que é Jesus, que é a vida dele dada por nós. E eu espero também que você tenha ficado até o final deste vídeo e que este vídeo possa fazer bem a quem estiver assistindo, que possa servir de crescimento espiritual e que você possa alimentar deste pão vivo que está disponível para todos nós. Este pão vivo que toda vez que alimentarmos dele, mais e mais temos vida, temos saúde espiritual. E eu vou deixar na descrição aqui deste vídeo o texto, como eu faço todos os vídeos, deixo a referência, deixo o texto, que você possa ler, que você possa refletir, que você venha ler também o capítulo todo, meditar nessa palavra e não deixem de se alimentar do pão vivo que desceu do céu para que eu e você pudéssemos ter vida, pudéssemos ter saúde espiritual através dele. E
Não deixe de compartilhar este vídeo com outras pessoas, para que também possa abençoar a vida de outras pessoas. E peço também para você curtir este vídeo, se inscrever neste canal se ainda não for inscrito e ativar o sino para receber as notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.